Passou-se um ano desde 7 de outubro de 2023 e o conflito entre o Hamas e Israel não dá sinais de abrandar. Eis o porquê. A guerra atual entre o Hamas e Israel tem uma duração prolongada devido a vários fatores cruciais. Em primeiro lugar, a política interna de Israel desempenha um papel significativo. A postura firme do primeiro-ministro Netanyahu em continuar a luta intensificou o conflito. Netanyahu, que tem uma longa história de liderança em tempos de crise, acredita que ceder ao Hamas poderia ser visto como um sinal de fraqueza, o que poderia encorajar mais ataques. Além disso, a política interna de Israel é complexa, com muitos partidos políticos e facções que têm opiniões divergentes sobre como lidar com o Hamas. A necessidade de manter uma coalizão governamental estável também influencia as decisões de Netanyahu. Em segundo lugar, os objetivos de ambas as partes estão profundamente enraizados. Israel busca desmantelar as capacidades militares do Hamas, incluindo túneis, foguetes e outras infraestruturas militares. Acredita-se que, ao fazer isso, Israel pode garantir a segurança de seus cidadãos a longo prazo, enquanto o Hamas permanece firme em resistir à ocupação israelense. O Hamas vê a resistência armada como a única maneira de alcançar a libertação da Palestina e o fim da ocupação. Esta resistência é vista não apenas como uma luta militar, mas também como uma luta simbólica e ideológica que tem profundas raízes históricas e culturais. Em terceiro lugar, o papel dos atores internacionais adiciona complexidade. Os Estados Unidos oferecem forte apoio a Israel, fornecendo ajuda militar e diplomática. Este apoio é baseado em uma longa aliança estratégica e em interesses geopolíticos na região, enquanto algumas nações árabes criticam as ações israelenses. Países como o Irã e a Síria fornecem apoio ao Hamas, tanto em termos de retórica quanto de recursos. Este apoio internacional cria um ambiente em que o conflito é perpetuado, pois ambos os lados recebem recursos e apoio para continuar a luta. Este cabo de guerra internacional complica os esforços de paz. As tentativas de mediação por parte de organizações internacionais, como as Nações Unidas, muitas vezes são frustradas pela falta de consenso entre os principais atores globais. Em quarto lugar, a fragilidade da autoridade palestina limitou sua capacidade de mediar ou influenciar a situação, deixando o Hamas como o principal ator do lado palestino. A autoridade palestina, liderada por Mahmoud Abbas, tem enfrentado desafios internos significativos, incluindo falta de legitimidade e apoio popular. Esta fraqueza interna impede a autoridade palestina de ser um mediador eficaz no conflito. Por fim, a crise humanitária em Gaza alimenta o conflito. A devastação e o sofrimento aumentaram as tensões, dificultando que qualquer um dos lados recue. A situação humanitária em Gaza é crítica, com falta de alimentos, água potável e cuidados médicos. Esta crise cria um ciclo vicioso, onde a desesperança e o sofrimento alimentam a raiva e a resistência, tornando a resolução do conflito ainda mais difícil. Mais de 60% dos edifícios em Gaza estão danificados ou destruídos, desalojando centenas de milhares de pessoas. Estas pessoas deslocadas vivem em condições precárias, muitas vezes em campos de refugiados superlotados, sem acesso a serviços básicos. Os esforços para negociar a paz falharam repetidamente, demonstrando as profundas divisões e os grandes riscos envolvidos. As negociações de paz, muitas vezes, esbarram em questões fundamentais, como o direito de retorno dos refugiados palestinos, o status de Jerusalém e as fronteiras futuras. Estas questões são altamente emotivas e politicamente carregadas, tornando qualquer acordo de paz extremamente difícil de alcançar. Ao ultrapassarmos o primeiro aniversário do ataque de 7 de outubro, a necessidade de uma resolução pacífica é mais urgente do que nunca. A comunidade internacional
deve redobrar seus esforços para encontrar uma solução duradoura que atenda às necessidades e aspirações de ambos os lados. Mantenha-se informado e continue acompanhando nossa cobertura deste assunto crítico. A situação é dinâmica e complexa, e é essencial que o público esteja bem informado para entender as nuances e os desafios envolvidos na busca por uma paz duradoura.